Pensa só. E se uma música pudesse de verdade mudar o mundo? E se uma única voz tivesse o poder de controlar mentes? Bom, preparem-se porque a gente vai mergulhar de cabeça numa trilogia que explora justamente isso: o brilho e a escuridão do estrelato. Então, vamos lá. A trilogia Músicas não é só mais uma historinha sobre uma cantora que faz sucesso, não. É uma saga, sabe? Épica mesmo. A gente está falando aqui de fama, mas fama em um nível global. De uma fé que é testada até o último fio. E claro, de todos aqueles segredos sombrios que a indústria da música, faria de tudo para ninguém descobrir. Olha só que interessante. Logo de cara, no primeiro livro, a autora já manda essa citação de Dante. Isso pra mim já diz tudo, né? A história não vai ser nada superficial. É um jeito de preparar a gente para uma jornada bem profunda sobre como a fama pode ser passageira e muito, muito perigosa. É quase como um aviso e um convite ao mesmo tempo. E isso nos leva ao nosso primeiro grande ponto, o palco de segredos. Porque o mundo que a autora constrói aqui, olha, é muito mais complexo do que parece no começo. Uma das coisas mais incríveis dessa série é a mistura de gêneros. Não é só um romance dramático. Tem ficção científica, tem suspense psicológico que te deixa sem fôlego. E aí vem o mais diferente. Tem uma base de ficção cristã, que é algo que a gente quase não vê por aí, misturado com tudo isso. Para completar, a trama ainda mergulha de cabeça em teorias da conspiração, o que deixa tudo super atual e, bem, totalmente imprevisível. Ok, mas uma história assim tão complexa precisa de personagens à altura, certo? E aqui, eles são de carne e osso. São heróis, sim, mas cheios de falhas, com motivações que a gente entende. São humanos acima de tudo. Vamos dar uma olhada no trio principal. Primeiro, tem o Lucas Fargus. Pensa num cara que tinha tudo, agente de sucesso, vida de playboy, até que, um dia, o próprio tio demite ele. E aí, ele perde tudo. Tudo mesmo. O Lucas é a imagem daquele cara que levou um tombo feio, mas que se recusa a ficar no chão. E essa frase dele mostra exatamente o que move o Lucas. É o orgulho, sabe? Aquela necessidade de provar para o tio, para o mundo todo e principalmente para ele mesmo, que ele consegue se virar sozinho. E é essa ambição, essa garra toda, que vai levar ele a encontrar o maior talento que ele já viu na vida. Aí, do outro lado do espectro, a gente tem o Henry Clark. E ele não é um músico qualquer. Ele é um fenômeno global. Sabe aquele artista que parece perfeito demais para ser de verdade, com aquela imagem pública toda construída, impecável? Então, essa descrição, que vem da área, mostra direitinho a imagem que o mundo tem dele. Aquele cara gente boa, com energia de Golden Retriever, sabe? Todo sorrisos, charmoso. Mas claro, como em toda boa história, a gente fica se perguntando, quem é o Henry de verdade, por trás dessa fachada toda? E por fim, a gente chega no centro de tudo isso. A Arya. No começo, ela é só uma vizinha meio misteriosa, com um talento para música que ninguém consegue explicar. Mas não demora muito para a gente entender que a voz dela é a chave de toda a história. E essa frase dela, nossa, é linda demais, né? Define perfeitamente o jeito que ela enxerga as coisas. A Arya não só ouve música, ela vê o mundo como se fosse uma grande canção, cheia de cores e sons. É nesse ponto que a gente começa a ver que tem algo sobrenatural acontecendo. E por falar em sobrenatural, esse é outro motivo importantíssimo para ler. A história não fica só no drama da indústria musical. Ela vai muito, mas muito além, mergulhando num mistério que nem a ciência consegue explicar direito. A primeira explicação que aparece no livro é a sinestesia, que é uma condição neurológica que existe de verdade e é fascinante. Faz sentido, né? Alguém que vê as cores das músicas. Isso ajuda a gente a entender a habilidade da Arya, conectando com algo do nosso mundo. Só que a gente logo percebe que a resposta mais simples raramente é a resposta certa nessa trilogia. A história faz a gente parar e pensar, será que é só sinestesia? Será que isso explica o tamanho do poder que a Arya tem nas mãos? E aí vem a bomba, direto de uma nota da autora. O poder da Arya não é só sinestesia, é um superpoder, de verdade. E a origem dele? Controversa, para dizer o mínimo, ligada a vacinas. Essa virada na história é de uma ousadia e é mais um motivo sensacional para ler. E o que seria de uma história assim sem uma grande história de amor, né? Em 100 músicas para salvar você, o segundo livro, a música não é só um pano de fundo, ela é o coração pulsante de um romance que é simplesmente épico. E isso me leva a uma das coisas mais geniais da trilogia, a imersão. É o seguinte, os livros têm QR Codes que te levam direto para playlists.
Então dá pra ler uma cena e, ao mesmo tempo, ouvir a música que os personagens estão compondo naquele exato momento. É uma experiência completa, você entra de cabeça na história. E essa história das 100 músicas vira um evento gigantesco dentro do livro. Tipo, o mundo inteiro para pra ver. Esse post de uma conta de fofoca, que é do próprio universo da história, mostra bem isso. O romance deles vira uma lenda. Imagina, o cara decide escrever 100 músicas pra reconquistar a mulher que ele ama e o planeta todo fica acompanhando. Épico é pouco, né? E agora, para fechar com chave de ouro, o último motivo, e um que torna essa ficção assustadoramente relevante. Vamos dar uma espiada por trás das cortinas, nas inspirações do mundo real. Olha isso, o jeito do Henry Clark, todo carismático, tem uma inspiração clara no Justin Timberlake. A luta da Arya para ter controle da própria vida e da carreira é basicamente o movimento #FreeBritney dentro de um livro. Os problemas dela com a pressão da fama lembram muito o que a Demi Lovato passou. Isso tudo dá uma camada de crítica social para a história que é, uau, não é só ficção, gente, é um reflexo do nosso mundo. E tudo isso nos leva à grande pergunta que define a jornada da Arya. A questão central de toda a trilogia é essa. Com um poder capaz de criar e de destruir, o que ela vai escolher? Usar a voz para o bem ou para a vingança? Descobrir essa resposta, bom, essa é a razão final para mergulhar de cabeça nesse universo.